E aí, Linho, o que é que você tem hoje no programa? J. Silva, primeiro bom dia. A gente está fazendo uma passagem aqui, logo do programa de J. Silva para o programa Você em Pauta, com Linho Costa, que vai até as 12h30. J. Silva, parecer do Ministério Público é contra a reabertura do comércio de Itabuna. Eu divulguei aqui, e o sofrimento dos comerciantes, a tendência é continuar, né? Isso se o juiz acatar. Pois é, como eu disse, estava muito difícil que o Ministério Público não se posicionasse dessa forma, desse jeito, para com os números da Covid, que inclusive tem uma situação jocosa, se assim eu posso dizer, uma situação engraçada. E eu vou emitir minha opinião também, vá. Que foi do prefeito Fernando Gomes dizendo que Mário Alexandre em Ilhéus está mentindo. Eu vi isso, a respeito dos números. Ele quer se meter onde não é chamado, né? Exatamente. Ele quer dizer que lá em Ilhéus tem o mesmo número de mortes, praticamente, de Itabuna, que os casos de lá são maiores do que os daqui. Então, em proporção, está morrendo mais pessoas em Ilhéus do que em Itabuna. Porque se Itabuna, digamos assim, tem 1000 casos com 50 mortes, e Ilhéus tem 500 casos com 50 mortes, é 2 mortes a mais em Ilhéus por cada caso. Ele tem que se preocupar com o município dele, tem que se preocupar com Itabuna e esquecer o outro município vizinho. Pois é, então são essas situações que a gente vai tratar aqui no programa hoje, voltando à questão da reabertura do comércio de Itabuna, agora, parecer do Ministério Público. Eu acompanho o parecer do Ministério Público, né? Estou observando só de camarote. Mas eu tenho a seguinte opinião. Você veja que o comércio está fechado. Isso. Entre aspas, né? Porque o comércio da JS está todo aberto, com as autopeças funcionando. Verdade. E mesmo o comércio geral, o comércio da Cinquentenário, do Calçadão da Rui Barbosa, da Paulino Vieira, e de ruas como Adolfo Maron e tantas outras no fechamento, o itabunense continua vindo em peso. Quer dizer, na minha opinião, não vai influenciar nada. Pois é a grande incógnita. Não é o comércio isso. ficou fechado. Fechado e o povo está em massa nas ruas. Nas ruas, principalmente nos bairros. Eu vi que apenas o toque de recolher está sendo muito respeitado. Porque, olha, você vai aqui na Caixa d'Água, no São Roque, eu moro aqui perto, no Monte Líbano, eu faço minhas compras ali, padarias lotadas. Praça do São Caetano, Praça da Califórnia, da Piedade, Praça da Mangabinha. Exatamente. Então, o que deve ser feito? Eu compro pão numa padaria de um amigo meu, ali de Aldrin, ali no São Roque. A gente respeita, fica 1 metro e 1,5 metro, cada pessoa de uma para outra. A padaria tem as faixas, né, os adesivos colados no chão, todo mundo com máscara. Eu te falei, eu fui numa padaria na Califórnia, no bairro da Califórnia, tentou entrar uma pessoa sem máscara, os funcionários meio que em pânico até. A menina ficou em pânico, porque sabe que pode fechar o estabelecimento. Claro, e pode funcionar dentro das normas, com álcool em gel, não é? Não entrando todo mundo dentro da loja, e dá para funcionar como está funcionando em Tapetinga. O que é que tem que acabar, J. Silva? Essas festas bobas que algumas pessoas estão fazendo. Insistem em fazer. Exatamente. Tem gente na linha, quem será? É uma voz do além? É uma voz do além? Fala, Além. Fala, Alô. voz do além, bom dia. Alô, Além. A questão dessa fiscalização com relação ao que está sendo gasto, eu acredito que já está sendo feita, Marcos. A gente já discutiu isso aqui ontem. Itabuna recebeu pouco menos, ou 10 milhões de reais, 6 milhões foi passado para o hospital de base, já temos 5 UTIs novas, os 15 respiradores finalmente chegaram, é fato isso. Então toda essa situação agora é ver com a Câmara de Vereadores, que também é uma fiscalizadora do Executivo, daquilo que é gasto, para a gente colocar em prática. Agora, o Ministério Público, como você mesmo salientou, tem uma importância ímpar nessa situação de fiscalização. Da verba aqui é isso, 6 milhões foram para o hospital de base e o restante foi comprado de EPIs e de testes para fazer testagem da população, que inclusive já está sendo feita pela Sestran. Então é isso, é agora fiscalizar se esses testes foram comprados no valor normal, se os respiradores que o Estado mandou também foram comprados no valor normal. A gente sabe que quando a procura e a oferta, quando a procura é maior, a oferta é menor, ou seja, os preços sobem, mas a gente não pode ver coisas como tem acontecido no Rio de Janeiro, que no lugar de respirador comprou um carrinho de anestesia, porque lá no Rio de Janeiro
foram carrinhos de anestesia, que serviria para tirar uma pessoa de uma emergência, digamos assim, mas não funciona como respirador para a Covid-19. Para uma emergência poderia ser, mas... Muito bem. Lembrando, Binho, que vai depender ainda, o Ministério Público está recomendando a não reabertura do comércio, mas vai depender do juiz, do veredito final do juiz. Porque nós temos que entender a coisa. O Ministério Público, ele provoca... Ele recomenda, ele oferece inclusive denúncia. Exato. Cabe ao juiz acatar ou não. A justiça, o juiz é que vai acatar ou não. Isso vai decidir. Agora, quem deve fiscalizar, quem tem que estar fiscalizando esses recursos aqui em Itabuna, inclusive superfaturamento, são os vereadores que estão quietinhos. Os vereadores de Itabuna têm que fiscalizar. E olha que eu já vi aqui o povo tirar uma Câmara toda. Numa eleição de 13, tirou 12. E eu tô vendo essa aí por essa mesma situação. Bom, J. Silva, a gente vai falar hoje sobre a questão de uma estatística que eu chamo de efeito colateral da Covid-19. Vários pais de Itabuna estão tentando migrar os seus filhos de escola particular para escola pública. Agora a escola pública serve? A inadimplência está altíssima das escolas particulares. E pela primeira vez as escolas particulares de Itabuna meio que se uniram. Sempre foram muito concorrentes uma com a outra. Né? Então, tipo assim, o pai estava inadimplente com a escola, levava o filho para outra e a outra escola que recebia não se preocupava com isso. Agora não, elas fizeram uma aliança. Uma aliança. Mudou o nome agora, aliança, não é cartel, não? De não aceitar alunos transferências de outras escolas. Valeu. E concomitante a isso, no Rio Grande do Sul, mais de 7.000 alunos já foram transferidos de escola particular para escola pública. Como aqui fechou muito colégio... não diga colégio, é colégio. Como aqui fechou muito colégio... Prefeito que fecha o colégio, ele disse que esse microfone aqui, me lembro, rapaz, na eleição que Vande ganhou, disse que esse microfone: prefeito que fecha colégio não merece o respeito do povo, e eu não vou fechar colégio. Ele disse que não ia fechar colégio. Fechou um dos principais, fechou o CISO. Fechou o Lúcio Oliveira. Também. Então, J. Silva, é uma questão interessante, porque, é claro, toda necessidade mal satisfeita gera uma oportunidade de negócio. Então, as escolas existem porque o ensino público é ruim. Se o ensino público fosse bom, tivesse um resultado bacana, o número de escolas particulares seria mais por vaidade ou por Mas agora está sendo elitismo. bom porque eles querem migrar para a pública. Né? Com essa questão, muita gente está migrando para as escolas públicas, mas aqui em Itabuna vai dar chabu porque não tem sala mais. As escolas são poucas hoje, entendeu? Essa é uma grande questão que a gente vai trazer para o programa hoje, Jotinha. Valeu! Você em pauta. Com Linho Costa.